meus filhos, esses dias eu estive aqui reunido com estudantes universitários e falando sobre tem muitas pessoas, aliás a maioria esmagadora, que ignorando a realidade sobre a Bíblia pensam que a Bíblia tem que ser levada à risca, do início ao fim. E aí, se levar à risca a Bíblia, então é de se sair por aí matando pessoas, homens, mulheres e crianças, porque na Bíblia está escrito que Josué matou muitas pessoas. É de se sair por aí o homem estuprando a filha, fecundando, porque está lá escrito que Ló fecundou com as filhas. Então, quer dizer, a Bíblia ela deve ser lida com a anuência de Deus. Deve-se pedir a Deus o dom de compreender a Bíblia. Senão é melhor nem abrir ela. Ai do homem que abrir uma Bíblia, uma mulher, sem pedir ajuda de Deus, corre o grande risco de se tornar um livro. Porque a Bíblia, Deus inspirou sim quem escreveu a Bíblia, para colocar inclusive inúmeras fábulas, lendas. Tem muitas coisas na Bíblia que são fábulas. E daí, se acreditar na fábula como se fosse realidade, então desce a ladeira da esquizofrenia. Vou citar um exemplo. Uma fábula. O que é uma fábula? Então, certa feita, aí vocês vão ver como é perigoso interpretar a Bíblia como se fosse digna de ser interpretada literalmente. Eis o que é uma fábula. Certa feita, um escorpião falou com um sapo e disse para o sapo: olha, sapo, tu que tens facilidade de nadar, és anfíbio, vives na água e na terra, então podias me dar uma carona, eu queria atravessar esta lagoa. Aí o sapo respondeu-lhe: não vou te levar, porque se eu te der uma carona, quando eu estiver na metade da lagoa, tu vai lá me dar uma ferroada, e com teu veneno tu me matas, e tu morres também. Aí o escorpião sapientemente disse para ele: está aí a resposta. Tu acabaste de dizer que se eu te der uma ferroada, eu morro, mas tu morres, mas eu também morro, que eu fico sem a minha cavalgadura. Portanto, está aí a prova de que tu podes me dar uma carona assim. Tu pode me levar até o outro lado da lagoa, que não tem nenhum perigo de eu te aferroar, porque eu não sou estúpido. Eu sei que se eu te aferroar, tu morre e eu também morro. Portanto, está garantida a travessia. Me dá uma carona assim? Essa pensou um pouco, está bem. Te dou a carona. Aí o escorpião subiu no cangote do sapo e começou a travessia. Quando chegou na metade da lagoa, exatamente na metade, o escorpião deu a ferroada no sapo. Quando ele deu a ferroada no sapo, o sapo, antes de agonizar, deu uma última mirada para trás: por que fizeste isto? Ele disse: é minha natureza, disse o escorpião. E o sapo morreu e o escorpião morreu também. Então agora, se esta fábula que acabei de vos falar, aliás, é interessante essa fábula. Então, se acreditarmos que o sapo falou com o escorpião e que o escorpião falou com o sapo, então
devemos acreditar em todas as fábulas que estão na Bíblia. Mas isso é um discurso teológico, no caso da Bíblia, quando tem um discurso teológico dessa magnitude, para mostrar o objetivo da Bíblia, de certas fábulas, é mostrar que a natureza é imperativa, que ela tem mais poder, a natureza, do que qualquer argumento contrário, que não se pode ir contra a natureza. O objetivo de uma fábula como essa, se estivesse na Bíblia, essa fábula não está na Bíblia, mas se estivesse lá, não era tu acreditar que o sapo falou com o escorpião e que os dois foram para a lagoa e que no metade da lagoa o sapo fulminante deu uma ferroada fulminante o escorpião deu uma ferroada fulminante no sapo. Não. O objetivo, no caso, se esta fábula estivesse na Bíblia, seria demonstrar que não se pode ir contra a natureza, meus filhos. Seria demonstrar que você não pode receber dentro de casa uma serpente, por exemplo, disfarçada de gente, de humano. Seria demonstrar que você não pode dar uma carona para qualquer um que ele pode te matar na metade da viagem. Se estivesse na Bíblia essa fábula. É um discurso teológico, quando ele invoca uma fábula, uma lenda, o objetivo não é que o ouvinte acredite e leve no pé da letra o conteúdo do discurso com seus respectivos ingredientes, com todo um elenco de detalhes. O objetivo é formar na dialética, no conjunto de palavras, um conteúdo que faculte ao ouvinte, ao aprendiz, como viver na terra dentro da lei de Deus. Então as fábulas que estão na Bíblia são fundamentais, sim, são necessárias, sim. As lendas são fundamentais, sim, foi Deus que colocou elas lá. Mas justamente não tem embaixo de cada fábula um avisozinho assim: olha, cuidado, isso aqui é uma fábula, isso aqui é uma lenda. Porque se tivesse, daí os fariseus, os despreparados, os orgulhosos, os pedantes, se precaviam e não se denunciariam em suas misérias espirituais. Então Deus não colocou embaixo do rodapé de cada fábula, de cada parábola, um aviso que é para os incautos se embriagarem-se com as fantasias e denunciar na própria oratória que eles não estão preparados para obedecer a Deus, para seguir a lei de Deus. Eles interpretam o bel prazer, interpretam da maneira deles, e a maioria das vezes ao pé da letra. E daí, quando o Filho do Homem vem aqui na terra, através da palavra, porque o Filho do Homem é o verbo de Deus, então através da palavra ele identifica os filhos de Deus dos que são filhos das trevas. E daí o Filho de Deus pode identificar e se cumpre aquela parte que o Filho de Deus falou há 2000 anos. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles.